Então, gravando aqui mais um vídeo para ajudar vocês a entenderem sobre equações equivalentes. Então, equações equivalentes é o assunto. Eu me chamo professor Sandro Pamplona e antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de deixar um abraço para minha turma do 7º ano A na Escola José Batista de Souza, em Bernardino Batista, na Paraíba. Então, para entender esse assunto, vamos conhecer primeiro o conceito de equação equivalente. Quando é que duas equações ou mais equações são equivalentes? São consideradas equivalentes duas ou mais equações que apresentem o mesmo resultado, ou seja, tem que ter a mesma raiz dentro do mesmo conjunto universo. Então, vamos entender isso melhor verificando essas duas equações. Então, vamos verificar se essas duas equações, a de cor azul e a da cor vermelha, são equivalentes dentro desse conjunto universo, que é o conjunto dos racionais, que é muito estudado aqui no 7º ano. Para isso, eu vou pegar a primeira equação, x mais 4 igual a 7. Ela é uma equação porque tem uma incógnita e tem uma igualdade. E vou desenvolver, colocando o x de um lado da igualdade e deixando o 7 do outro. O que estava do lado esquerdo da igualdade, eu devo passar para o lado direito, que é o número 4, não é isso? Então está passado. Mas esse 4 ele está positivo e ele vai para o outro lado, então ele muda de sinal. Tem que ficar atento para esse detalhe, então ele vai ficar negativo. Agora eu continuo deixando novamente, colocando novamente o número x, sinal de igual, e agora simplesmente eu resolvo essa continha de menos, né? 7 menos 4 dá 3. Agora eu faço isso, eu sei que a raiz da minha primeira equação é um 3. Então, a raiz da segunda equação, que é essa daqui, deve ser um 3 também. Se não for, então de cara eu já digo logo que essa equação não é equivalente. Mas vamos conferir. X é igual a 7 menos 4. Bom, aqui é fácil, eu coloco o x, coloco o igual, não tem ninguém mais do lado esquerdo para passar para o lado direito, então eu só resolvo o que já está lá, que é 7 menos 4. E dá quanto? Dá 3. Então, eu tenho as duas raízes da equação e as duas são 3. Então, se 3 pertence aos naturais na primeira equação e 3 pertence aos naturais também na segunda equação, naturais é o conjunto dos números naturais, que a gente já estudou bastante, que começa no 0, 1, 2, 3 e segue normalmente. Então, eu digo que as duas equações, x mais 4 igual a 7 e x igual a 7 menos 4, são equações equivalentes. Por quê? A primeira equação deu igual a um 3, a segunda também deu um 3. Então, se a primeira deu um 3, se a segunda deu um 3, se essas duas raízes são iguais e se elas estão dentro de um mesmo conjunto, eu posso dizer que elas são equivalentes. Mas aí vocês devem perguntar o seguinte: professor, o conjunto aqui que está perguntando são racionais e o 3 pertence aos naturais. Eu posso dizer que são equivalentes mesmo assim? Eu vou esclarecer isso para vocês. Observem. Se o 3 pertence aos naturais e se a pergunta quer saber se tem a mesma raiz, a gente já descobriu que tem a mesma raiz e que se faz parte do mesmo conjunto universo, ou perdão, se pertence ao conjunto universo chamado de racionais, então eu vou demonstrar para vocês aqui um diagrama onde ele mostra que o 3 ele pertence ao conjunto dos naturais, o 3, o 4, o 5. Eu estou mostrando só o 3, mas a gente sabe quais são os outros números do conjunto dos naturais. Porém, o conjunto dos naturais ele está dentro do conjunto dos inteiros. E aí no conjunto dos inteiros, o 3 ele faz parte do conjunto dos inteiros. Só que lá dentro dessa parte azul, que é o conjunto dos inteiros, tem um menos 1, tem um menos 10, tem um menos 100 e aí por diante. E o conjunto dos inteiros ele está dentro do conjunto dos racionais, que é o que a gente quer saber. Isso significa que o 3 está dentro do conjunto dos naturais, mas se os naturais estão dentro dos inteiros, então o 3 está dentro dos inteiros, não está?
O mesmo acontece com os racionais. Se o 3 está dentro dos inteiros, então o 3 também está dentro dos racionais. Ou seja, pertence ao mesmo conjunto dos racionais? Pertence sim. Então, eu quero agradecer a todos pela compreensão, dar um joinha a todos e um grande abraço do professor Sandro para vocês.